Então agora, sem mais delongas, abra sua Bíblia, quem trouxe Bíblia, em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Como dizia o pastor Valmir, quem não tem Bíblia, senta no lado de um cristão de verdade. Atos 2, a gente vai ler a partir do versículo 38. Atos 2, a partir do 38. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam, presta atenção agora, a partir de agora, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar mais um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, ó Deus, pela tua palavra, pela oportunidade de compartilhar a tua palavra. E mais uma vez nós queremos dizer: Espírito Santo de Deus, tu tens total liberdade nesse lugar. Fique à vontade no nosso meio e ministra a tua igreja que o Senhor deseja comunicar conosco nesse tempo. Nós estamos atentos à tua voz. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, amados, eu quero começar essa palavra dizendo que se tem um texto na Bíblia que eu sou apaixonado, para mim, Cristian Zunino, talvez seja o texto que eu mais amo da Bíblia. É o texto que eu acabei de ler. Esse texto, para mim, ele é extremamente significativo. Esse texto que eu acabei de ler, para mim, ele é o retrato do sonho de Deus para a igreja dele. Eu creio de todo o meu coração que se Deus pudesse descer do céu, hoje à noite aqui, e vir aqui em carne e osso e falar com a gente, ele ia dizer, sem medo de errar, com todas as letras, que esse retrato aqui dessa igreja aqui é o sonho dele para a igreja dele. De tempos em tempos, quando a gente dá uma esmorecida na caminhada cristã, é muito comum, não sei se acontece com vocês, mas é muito comum quando a gente dá uma esfriadinha, ou quando a gente dá uma deslizada, ou quando a gente dá uma arrefecida, Deus usa, ou Ele fala com você pessoalmente, ou é o Espírito Santo, ou Deus usa um profeta, Deus usa um pregador.
Volta ao primeiro amor. Você é muito bom, você combate os profetas, você não suporta os falsos, você é perseverante, você jejua, você ora, você tem um monte de qualidades, mas tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, de tempos em tempos, Deus vem com essa mensagem. Não sei se alguém aqui já ganhou um puxão de orelha de Deus, quando Deus disse, olha, você não está mais vivendo o primeiro amor. Eu já ganhei esse puxão de orelha. Se alguém mais aqui ganhou também, então você não está sozinho na guerra. E sempre que Deus me chama a atenção do primeiro amor, eu olho para esse texto. Porque esse texto, para mim, na Bíblia, ele é o retrato de tudo que Deus sonha para nós. O que é a igreja do primeiro amor? Essa aqui é a igreja do primeiro amor. A igreja de Atos. A igreja que vivenciou o Pentecostes. A igreja que viveu o momento mais tremendo que talvez a igreja de Jesus viveu aqui na Terra. Porque, que perigo, né, filho, tu pegar isso aqui na mão, né? Marco Antônio, olha se consegue um copo ali para botar um copinho de suco para ele. Eu não me lembro, eu tenho que... eu teria que reestudar a história dos avivamentos da igreja, né? Para ver se em algum momento da história dos avivamentos da igreja aconteceu algo parecido com o que está aqui na Bíblia. Eu acho que nem na Rua Azusa, né, que foi um dos maiores avivamentos dos últimos tempos que se ouviu falar, né? Mas eu acho que nem na Rua Azusa aconteceu... Filho, espera o Marco Antônio. Aconteceu o que aconteceu nessa igreja. Ao ponto, o que mais me chama a atenção aqui, a gente vai recapitular aqui versículo por versículo, mas o que mais me chama a atenção aqui era o fato deles vender as suas propriedades e repartir com quem não tinha, né? Então, poder ajudar alguém quando está sobrando é a coisa mais fácil do mundo, né? Ajudar alguém que está em necessidade quando eu tenho sobrando é molezinha, é fácil. Eu tenho 2 carros, eu posso dar um, né? Eu tenho 2 bicicletas, eu posso dar uma, né? Eu tenho 2 casas, eu posso dar uma. Quando eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4, está sobrando. Agora eu quero ver quando eu não tenho, né? Eu quero ver quando a coisa está escassa. Ajudar quem não tem, fazer o bem. Isso aqui é uma das coisas que mais me chama a atenção da igreja primitiva. A liberalidade deles. Mas não é só isso. Aqui diz, em primeiro lugar, é uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos. Uma igreja que perseverava no ensino dos pastores, dos apóstolos da época, né? Hoje, a gente está recebendo um bombardeio, que são esses pregadores novos que estão surgindo pela internet, e tem algumas pessoas que são tementes a Deus, tem algumas pessoas que estão ensinando Bíblia, mas tem pessoas ensinando coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus não muda, né? Quem muda, a palavra de Deus se renova, mas os princípios de Deus são imutáveis, né? Então, aquilo que é doutrina de Deus, aquilo que é doutrina bíblica não muda. A palavra se renova, mas tem fundamentos aqui, vou dar um exemplo. Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe não vai mudar nunca, né? Pode vir uma geração mais nova, mais outra geração e outra geração, e aquilo que é mandamento, aquilo que é princípio não vai mudar. Eu posso estar com o cabelo branquinho, eu tenho que honrar pai e mãe, porque é mandamento. Quantos estão entendendo? Então eu preciso perseverar. Essa igreja primitiva, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E aí? Era só na doutrina dos apóstolos? Não, eles perseveravam na comunhão. Perseveravam na comunhão. É aquilo que a gente estava falando na hora do louvor aqui, né? Quando eu toquei aquela música, Recebi um Novo Coração, né? A igreja primitiva, eles viviam em comunhão, eles partiam o pão nas casas todos os dias, né? O irmão Jean aqui na semana passada falou, né, que a igreja brasileira ela tem muito protocolo, né? Muito protocolo. O que me assusta não é o protocolo, o que me assusta é a frieza.
O que me assusta é a falta de comunhão. O que me assusta é quando os irmãos veem outros irmãos em apuros ou necessidade e endurece o coração. Né? Porque a Bíblia diz que se eu ver o meu irmão em necessidade e endurecer o meu coração, como que o amor de Cristo vai estar em mim? Né? O amor de Cristo já era, já foi embora. Porque se eu tenho amor no meu coração, se alguém está passando alguma prova, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar. Né? Quando veio a enchente, né? Fomos lá levar uma cesta básica para tua sogra, né? É o que a gente podia. Se a gente pudesse mais, faria mais, né? Mas esse tipo de coisa, quando acontece, a gente tem que se mexer, né? Dentro das nossas condições, né? O antes, graças a Deus, estava privilegiado, estava lá no segundo andar, a água não chegou lá, né? Mas se tivesse chegado, é nosso dever como igreja fazer alguma coisa para ajudar. Né? Eu priorizei os meus pais, né? Que na casa dos meus pais foi água, né? Foi bastante água lá. Então, na hora de ajudar, eu fui ajudar lá, ajudar a limpar. E eu e minha esposa também, a gente ajudou na cidade aí, né? Os mutirões que teve, né? Para poder ajudar as famílias. Na escola. É. Então, comunhão. Não pode faltar comunhão, amados. Nós temos que estar juntos. Hoje nós temos essa reunião aqui que é uma vez na semana. Então faz uma força para vir. Eu sei, a gente sabe, né? A Onícia ganhou o bebê. Cada um aqui tem o seu momento, né? Cada um tem os seus momentos. Mas façam uma força para vir. Porque é um dia na semana para a gente estar junto. Né? E isso é princípio, é comunhão, é estar junto. Né? Se eu não estou junto, a Bíblia diz que como ferro afia o ferro, o amigo afia o amigo. Então nós precisamos se afiar aqui. Por quê? Porque a gente está numa guerra. E nessa guerra Deus quer implantar o reino dele na terra. Nessa guerra nós temos que saquear o inferno. Nós temos que tirar as pessoas do reino das trevas para o reino da luz. Temos que saquear o inferno. Só que como é que eu vou fazer se a minha espada está toda enferrujada? Né? Então eu tenho que desenferrujar a minha espada e amolar a minha espada, porque eu estou numa guerra. E a igreja é o lugar de amolar a espada. Desenferrujar e amolar. Ok? Então, por isso é importante a comunhão. Ninguém aqui é obrigado a concordar com tudo que o pastor fala. O pastor também erra. Agora, se você pensa diferente do pastor, é dever, é obrigação sua, procurar o pastor no final do culto. Pastor, ó, isso que o pastor falou, me desculpe, mas eu penso diferente. Por quê, irmãozinho? Porque a Bíblia diz no versículo tal, no capítulo tal, que é diferente do que o pastor falou. Aí o pastor vai baixar a bolinha dele e vai pedir perdão para você, porque o pastor não tinha se ligado naquele texto. Deus lembrou você, mas não lembrou o pastor. Agora, pastor não tem bola de cristal. Se você não fala, o pastor continua no erro. Porque tem coisas que Deus revelou para você, mas não revelou para mim. Tem coisas que Deus revelou para o Zé, mas não revelou para mim. Tem coisas que Deus já revelou para o Anderson e não revelou para o seu Moacir. Por quê? Porque nós somos um corpo. E nem todo mundo tem o mesmo nível de revelação. Agora, se a gente compartilhar aquilo que Deus revelou para cada um de nós, a gente vai chegar no consenso. Que aquilo que Deus revelou, como diz lá em Nova Atlanta, não tem errada. Amém? Quantos estão entendendo? Que mais? Perseveravam no partir do pão e nas orações. Hoje a gente vai ter a ceia aqui. A ceia fala de partir do pão. Mas é dois tipos de partir do pão, né, que não pode faltar. É o repartir o pão, né, porque não pode haver, entre nós não pode haver necessidade. Né, entre nós não pode haver necessidade. Né. Repartir o pão, e era o pão da ceia também, né, que eles repartiam, que a gente vai repartir aqui daqui a pouco. E eles perseveravam na oração. Crente que não ora está com defeito de fabricação. A Bíblia diz, orar em todo tempo. A minha casa será chamada casa de oração. Nós precisamos... Como é que está a nossa vida de oração? Como é que está a tua vida de oração, Sabrina? Sabrina, eu sei que é uma bênção, né? Ela nem fala que é uma bênção. Eu falei, né? Mas como é que está a nossa vida de oração?
Aquela música que eu separei para a gente cantar ali, ela foi proposital, né? Porque muitas vezes a nossa vida de oração fica igual um deserto, como eu cantei ali a letra da música, né? A gente começa a fazer oração repetida, as músicas decoradas, né? E Deus quer que a gente rompa. A nossa oração não pode ser mecânica, as músicas não podem ser decoradas, né? Deus quer que brote do nosso coração. Claro que Deus entende, né? Deus entende. Eu tenho experiência na minha vida de a gente passar provas tão duras, que você não tem nem força para orar. Aí só sai gemido. Só geme. E Deus entende o teu gemido. Tem momentos da minha vida que eu já passei que eu não tinha nem força para cantar uma música, e aí eu pego e boto o CD e eu canto junto com o CD. E Deus entende também. Por quê? Porque Deus conhece. Tem um momento que está doendo muito. E quando dói muito, se só dá para gemer, geme. Se dá só para repetir a música decorada, repete, decora, vai decorado mesmo. Mas depois que passa essa fase, o bom é que seja algo espontâneo, né? Que não seja algo mecânico, que não seja algo decorado. Mas a verdade é que tem momentos na nossa vida que vai decorado mesmo, vai gemendo mesmo, vai arrastando, vai de qualquer jeito, mas não deixa de orar. Amém? Tá dando para entender? Portanto, tem que falar alguma coisa. Deus, eu estou aqui. Fala comigo, me responde. Cada alma havia temor. Cada alma havia temor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Muitas vezes as coisas da nossa vida não vão para frente. Muitas vezes as coisas travam na nossa vida, né? A gente não consegue progredir, não consegue prosperar, não consegue romper, porque em algum momento da nossa vida faltou o temor. E quando falta o temor, a gente começa a cometer alguns pecadinhos, alguns errinhos básicos que a gente jamais cometeria se a gente tivesse com temor. 40 anos o povo andou no deserto por causa de 2 pecados principais: reclamação e incredulidade. 40 anos. Jesus venceu o deserto em 40 dias, para mostrar que é possível vencer o deserto. Mas o povo de Moisés ficou 40 anos no deserto andando em círculo. Por quê? Porque estava sempre reclamando. Sempre reclamando. E não acreditava que Deus ia levar eles para a terra prometida. E hoje os mesmos pecados se repetem. E se está repetindo, por quê? Está tendo murmuração na igreja? Está tendo incredulidade, falta de fé? Por quê? Porque perdemos o temor. Porque se tem temor, isso não acontece. Agora, quando é que entra a murmuração? Quando é que entra a incredulidade? Quando vem o temor. O temor foi embora. Eu já ganhei puxão de orelha do Espírito Santo só por causa do tom de voz que eu levantei para minha filha, para minha esposa. Eu já ganhei puxão de orelha. Mas eu confesso para vocês que nos últimos meses da minha vida, o Espírito Santo muitas vezes é a minha filha. O Espírito Santo às vezes é a minha esposa, que vem te confrontar. Ó, o tom de voz. Baixa o tom de voz, está muito alto. Mas se eu tivesse sensível ao Espírito Santo, como eu sempre tive na minha vida, se você está sensível ao Espírito Santo, não precisa a esposa falar baixo o tom de voz. Não precisa o filho dizer abaixo o tom de voz. Porque o próprio Espírito Santo vai falar. O próprio Espírito Santo vai dizer: ó, Jean, falou muito alto. Não é assim que fala com a esposa. Não é assim que fala com o filho. Porque a autoridade não está no tom de voz. A autoridade está no meu testemunho. Na minha santidade. Se eu tenho uma vida de santidade, o filho e a esposa vão se submeter, porque eles vão ver a presença de Deus na minha vida. Não é gritando que vai resolver. Né? O boi, né, quando está no matadouro, né, ele grita tentando se escapar, né? Mas o grito dele não livra a vida dele. Chegou a hora. Né? Então gritar não livra a vida de ninguém. O que livra é o fruto do Espírito. Né? É o amor, a mansidão, o domínio próprio, a fidelidade, a fé, a alegria. Isso daí é que faz a diferença. Esse é o fruto, né, que Deus realmente quer. Né? É o fruto que Deus está querendo encontrar da igreja dele nesse tempo.
Então, amados, estamos indo para o finalzinho aqui, tá? Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Por que será que a igreja de hoje não tem tantos sinais e maravilhas? Por que será que a igreja de hoje está tão escasso de sinais e maravilhas? Será que é porque não está faltando oração? Será que é porque não está faltando temor? Será que é porque não está faltando perseverança na doutrina? Será que é que não está faltando comunhão? Será que não está faltando liberalidade? Aí a gente quer os sinais e maravilhas, mas só que não quer viver o que a igreja primitiva vivia. Aí tem um monte de pastor pregando aí, mas cadê os sinais, cadê as maravilhas? Cadê as obras? A fé sem obras é morta. Cadê a vida de oração? Cadê o temor? Cadê a comunhão? Aí não tem maravilhas, porque Deus não pode operar maravilhas no meio da frieza geral. Quantos estão entendendo? Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eu já falei, isso aqui é o mais lindo dessa palavra, né? Estava todo mundo junto. Todo mundo junto, nós somos uma igreja. Todo mundo com o mesmo objetivo, com o mesmo sonho, com o mesmo propósito. O que está faltando aí, Anderson? Está faltando uma calça jeans nova? Não, é que está na moda, né? Então eu vou lá, eu tenho 2 calças jeans, eu vou arrumar uma para o Anderson. Entendeu? Não pode haver necessidade na igreja de Jesus. Vendiam as propriedades e bens, repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Isso aqui é uma das coisas que eu acho mais lindo da igreja primitiva. Eles se reuniam todos os dias. Hoje, você faz uma reunião semanal e às vezes muitos não vão, né? Não vêm. Claro, cada um sabe a sua realidade. Às vezes acontecem situações que realmente não dá para vir. Mas se a gente for comparar, a igreja primitiva se reuniu todos os dias. É o que está escrito aqui, ó. Não sei se na Bíblia de vocês é diferente. A minha diz, perseveravam unânimes todos os dias no templo e partiam o pão em casa. Então era uma igreja que reunia no templo e reunia em casa. Reunia no templo e reunia em casa. Todos os dias. Claro que tem um detalhe, né? Muitos deles acreditavam que a volta de Jesus estava muito próxima. Então eles estavam ali a todo vapor porque Jesus podia voltar a qualquer momento. Agora, se eles tinham essa sensação que Jesus podia voltar a qualquer momento, quanto mais nós, que já se passaram 2000 anos da época deles. Então, se para eles a vinda de Jesus se aproximava, para nós está muito mais próximo. Então, nós deveríamos estar muito mais unidos. Se nós acreditamos que Jesus está voltando, a hora de se unir é agora. É a hora da igreja se unir. Se a igreja tivesse mais unida, a igreja não sofreria tanto, né? Em todos os aspectos. Comiam pão com alegria e singeleza de coração, né? Alegria fala de uma igreja curada, uma igreja que é grata, uma igreja que não reclama, uma igreja que é agradecida com aquilo que tem, né? Eles eram um povo agradecido, era um povo grato, era um povo que comia, sabia agradecer por aquilo que tinha, né? E louvavam a Deus, e por causa disso caíam na graça de todo o povo. E então o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Essa igreja aqui, ela não precisava de estratégia para crescer. Ela não precisava de métodos para crescer. Essa igreja primitiva, quem fazia ela crescer era o próprio Deus. Não tinha nenhum tipo de estratégia e método. Era o próprio Deus que dava o crescimento, era o próprio Deus que fazia a igreja crescer, naturalmente. Por quê? Por causa de todas essas características que a igreja tinha, né? E eles louvavam a Deus, né? Será que nós estamos tendo o hábito de louvar a Deus em casa, né? Tem algum cantor de chuveiro aqui? Eu gosto de cantar no chuveiro. Tem mais alguém aqui que gosta de cantar no chuveiro? Eu né? não posso. Não pode cantar? Sim, Visita pedreiro.
Mas a pessoa que louva é alguém que tem um coração grato, né? Por causa de todas essas características, Deus, eles caiu na graça do povo. Por que a igreja de Jesus hoje não está caindo na graça do povo? Porque está faltando tudo isso. Aí a gente não cai na graça do povo. Aí a gente precisa de um monte de estratégia, precisa de um monte de campanha, de fazer um monte de coisa, né? Trazer o óleo ungido de Israel, a água benta da China, não sei o quê, para tentar angariar fiéis, né? Quando na verdade o que está faltando é arrependimento. O que está faltando para a igreja é arrependimento, a gente voltar a viver o primeiro amor, voltar à prática das primeiras obras, voltar para a doutrina, voltar para a comunhão, voltar para a vida de oração, vida de entrega, vida de temor, né? De repartir, de estar junto, de ter comunhão, de orar, de abraçar, de estender a mão. É isso que precisa. Amém, queridos? Eu vou convidar vocês a ficar de pé. A gente vai cantar uma música. Eu vou aproveitar o livro aqui. Vou ligar aqui um pouquinho. Só um pouquinho, tá, gente? Eu vou puxar uma música aqui bem antiga também, mas que fala exatamente dessa palavra que a gente acabou de ministrar. É uma música que fala sobre isso, né? Eu quero voltar ao início de tudo. Eu não sei vocês, mas eu quero isso para minha vida. Eu quero viver, eu sonho em viver essa igreja apaixonada, essa igreja incendiada, né? Então eu quero estar cantando essa música e enquanto a gente estiver cantando essa música, se você faça uma oração, né? Aquilo que Deus tocou no teu coração aí, conversa com Deus e depois a gente vai estar celebrando a ceia, amém? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo. Quero encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me
arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Oh, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos que verdadeiramente o Senhor venha nesse tempo operando, Pai, uma verdadeira cirurgia na tua igreja, na tua noiva, Pai. Nos devolvendo, Pai, aos princípios da tua palavra, Pai. Nos devolvendo ao primeiro amor, nos devolvendo ao início de tudo, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, ressuscita, desperta a tua igreja que está adormecida, Pai. Desperta a tua igreja, Pai. Desperta a tua noiva que está adormecida. A começar em nós, Pai. A começar em mim. Ressuscita-nos, Pai. E leva-nos de volta ao primeiro amor. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.